Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei mais ou menos em que hora vocês estão vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Thalisson, tá? Eu sou professor de física, trabalho na área de exatas e resolvi trazer algumas aulas aqui para o YouTube para que, principalmente os alunos de ensino médio que têm algum tipo de dificuldade nos conteúdos relacionados ao ensino médio de física, que peguem como base de uma forma simples, mas efetiva, tá? Então eu vou fazer uma playlist de aulas, começando, pessoal, com essa aula aqui, que é basicamente um conteúdo que você vê no primeiro ano do ensino médio, tá? Que é relacionada à notação científica e ordem de grandeza, tá? E ordem de grandeza. Então, para a gente começar essa aula, a gente tem que primeiro entender o que é uma grandeza física, tá? Por que a gente fala grandeza física? Mas para que a gente compreenda isso, a gente tem que entender que há uma diferença entre essas grandezas aí, tá? Normalmente, pessoal, as grandezas estão no nosso dia a dia, tá? Como que grandezas são essas? O tempo, a temperatura, a massa, deslocamento, velocidade, força, ou seja, qualquer tipo de grandeza que existir na natureza é uma grandeza física, tá? Só que a gente tem que saber diferenciar, pessoal, do que é uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial, tá? Para uma grandeza vetorial. Basicamente, pessoal, eu coloquei aqui esses três como exemplos de grandezas escalares. Eu coloquei aqui tempo, temperatura e massa. E exemplos de grandeza vetorial: deslocamento, velocidade e força, tá? Por que tempo é uma grandeza escalar? Porque, pessoal, o tempo ele pode ser dado apenas pelo seu valor, seguido da sua grandeza, tá? Ou da sua ordem de grandeza. Ou seja, agora são mais ou menos 4:30 da tarde, tá? 4h30, tá? Ou seja, eu precisei do número, tá? Da intensidade seguido da sua ordem de grandeza, ordem de grandeza. Quanto tempo eu levo da minha casa até meu colégio? Em torno de 20 minutos, tá? Em quanto tempo, em quanto tempo vai ficar pronto o meu assado de panela? Em torno de 40 minutos. Então, intensidade seguida da sua ordem de grandeza. Temperatura, a mesma coisa, tá? São normalmente aqui 35 graus Celsius em determinado horário, tá? Ou graus Fahrenheit ou grau Kelvin, mais essa da sua intensidade é a ordem de grandeza. E a massa do mesmo jeito. Me dá 1 quilo de arroz, né? Me dá 1 quilo, me dá 200 gramas, tá? Ou seja, é dessa maneira que a gente entende uma grandeza escalar. E vetorial? Vetorial, pessoal, a gente vai ter que diferenciar ele pelo seguinte: a gente vai precisar da intensidade, tá? A gente vai precisar da intensidade. A gente vai precisar da direção dessa grandeza e também do sentido, tá? Olha só, deslocamento, velocidade e força. Eu preciso saber o meu deslocamento. Eu vou impor aqui eu vou andar tantos metros para a minha direita ou na minha horizontal ou na minha vertical. Essa minha direção vai ser na minha horizontal para a direita, na minha horizontal para a esquerda, na minha vertical para cima ou para baixo. Então, horizontal e vertical é direção. Direita e esquerda para cima ou para baixo nada mais é do que sentido, tá? Então, é dessa maneira que a gente tem que pensar aí, tá? Velocidade e força, ou seja, toda grandeza vetorial, toda grandeza que precisar de intensidade, direção e sentido, pessoal, é uma grandeza vetorial.
tá? Bom, no nosso sistema internacional de unidades no SI, a gente vai precisar da nossa grandeza e da nossa unidade de medida, tá? Como eu já havia falado. Aqui eu coloquei alguns exemplos como comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura e quantidade de matéria. Comprimento é dado em metro, tempo em segundo, a massa em quilograma, corrente elétrica em ampere, temperatura em graus Kelvin, quantidade de matéria em mol, tá? Ou seja, é dessa maneira que a gente deve pensar